Boa tarde, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Se puderem me passar, se estão me ouvindo bem. Nós vamos iniciar as nossas reflexões. Esse dia maravilhoso na nossa cidade. Somos contemplados com esse sol maravilhoso, com esse mar, esse calor que aquece o coração da gente, nos alegra, nos dá ânimo. Então vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus, primeiramente, estarmos aqui nesse momento, aonde nos colocamos à disposição, aonde abrimos o nosso coração, para aproveitarmos os esclarecimentos, as reflexões, e que algo de tudo que nós falarmos toque o nosso coração e nos ajude a seguir a caminhada. Então, com muito amor, com muita gratidão, com muita humildade, nós agradecemos a Deus. Nós agradecemos a Jesus por esse momento que estamos nessa tarde luminosa de sábado, nos colocando à disposição para aprender, para receber e colocarmos em prática na nossa vida cotidiana. Obrigada, Mestre, obrigada, espiritualidade. Nos ampare e nos guie, que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje eu trouxe um tema para as nossas reflexões, que é uma virtude que nos guia, que guia nossas vidas, porque dificilmente nós vamos seguir a caminhada sem falarmos dessa virtude, sem falarmos que seguimos adiante num momento difícil, porque somos movidos por esta virtude. Então ela está dentro de nós, ela está inserida dentro de nós. Hoje nós vamos falar de fé, o poder da fé. Essa virtude que há 2000 anos atrás Jesus já nos falava. E com o seu exemplo moral, ele nos traz esta fé viva, raciocinada, forte. E nós iniciamos então as nossas reflexões, e eu gostaria já de iniciar falando que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos coloca, através da instrução dos Espíritos, no item 11, que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então, olha o que essa virtude é importante, porque a caridade, a esperança, são virtudes importantíssimas, e a fé está lá, sendo a mãe dessas virtudes. Então, o Evangelho já nos traz esse esclarecimento sobre a virtude e fé. E eu trago uma história que deve ser conhecida pela maioria, que é a história da mulher hemorrágica. Uma mulher que no tempo de Jesus, ela sofria de uma hemorragia muito grave. Durante 12 anos ela sofreu com essa hemorragia e usou de todos os recursos que tinha, fez tudo o que lhe cabia, de médicos e remédios, enfim, e nada conseguia cessar essa hemorragia. Ela tinha dores muito fortes, muito latentes, e ainda enfrentava o preconceito da época, porque antigamente, muito antigamente, as mulheres no seu período menstrual, elas eram consideradas espiritualmente impuras. Então elas não podiam ser tocadas e não podiam também tocar. Então durante 12 anos essa mulher enfrentou
todo esse tipo de preconceito, toda essa situação. E num determinado momento, Jesus, né, caminhando ali entre a multidão, espremido, com todas aquelas pessoas, né, o ovacionando e tal, ela se dá conta de que Jesus está ali, por perto, nas redondezas, e ela então vai até Jesus. Ela, com aquela dor interminável, imensurável, ela se apega naquela fé e vai até Jesus. E toca na barra da roupa de Jesus, na veste do Mestre. E então, meus irmãos, durante 12 anos de sofrimento, foram liquidados em talvez não mais que 12 segundos de contato com Jesus. Porque no momento que ela toca a veste do Mestre, ela é curada. Naquele instante, a hemorragia é cessada e ela se cura. E Jesus, exemplificando uma outra virtude, a humildade, ele coloca aquela cura como responsabilidade da mulher, aonde ele diz: minha filha, tua fé te curou. Ou seja, Jesus em nenhum momento se envaidece daquela cura. Ele coloca a cura da mulher hemorrágica nela mesma. Ela se curou no momento que ela faz o movimento de ir até ele, com uma fé inabalável, indestrutível. Então vejamos que a fé, ela é uma virtude fundamental nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós nos pegamos em situações difíceis, em momentos de sofrimento, de dor, e às vezes a gente nem sabe como conseguiu fazer algo, nem acredita que consegue fazer algo, porque nos sentimos sem forças, não nos sentimos em condições de realizar alguma coisa, alguma mudança, um movimento, e algo nos move. É a fé, meus irmãos. É essa virtude luminosa que fez a mulher hemorrágica conquistar a sua cura. E que nós somos capazes também de conquistar a nossa cura, a nossa elevação, aquilo que nós almejamos através dos nossos movimentos, dos nossos esforços. Porque fé, meus irmãos, fé é um sentimento de confiança que se deposita na realização de determinada coisa. Que nos traz esse esclarecimento é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, fé é o resultado da nossa atitude interior, em confiança em Deus e em nós mesmos. Então, para ter fé, nós precisamos confiar em nós mesmos e em Deus. Porque muitas vezes, meus irmãos, nas nossas vidas, existem situações que cabe a nós. E em outro momento, a situação cabe a Deus. Então, quando nós nos deparamos com alguma dificuldade, com algo que a gente quer realizar, nós temos que compreender que tem a nossa parte, a nossa contribuição, a nossa vontade de fazer dar certo, aquilo que nos cabe. E tem aquilo que cabe a Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer a nossa parte e a de Deus. Porque nós não sabemos esperar. Mas nós temos que compreender que existem coisas que só cabem a Deus. Que Ele sabe o momento. Que o tempo de Deus não é igual ao nosso.
Nós somos muito imediatistas, nós queremos tudo para agora. Então nós acabamos fazendo a nossa parte e queremos fazer a de Deus. Só que a de Deus só cabe a Ele. E é por isso que nós sofremos muitas vezes depressões, angústia, ansiedade. Porque a gente quer colocar a carroça na frente dos bois. Mas a fé, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é calma, é pacífica, é tranquila. Quando nós nos deparamos em estados ansiosos, quando nós nos deparamos com agitações, muitas vezes até agimos com violência, não é fé. É outra coisa, mas não é fé. Porque a fé é mansa, a fé é pacífica. Então nós temos que ter muito claro que eu faço a minha parte e Deus vai fazer a dele. Mas é importante também nós deixarmos claro que não quer dizer que nós temos que ficar sentados de braço cruzado esperando Deus agir. Que Ele faça tudo. Que Ele tome providências com as nossas vidas. Que Ele haja ao nosso favor. E a gente fique ali sentado sem fazer nada. Nós temos que entender que a fé é processo ativo. A fé é processo ativo, ela não é passivo. Visto o exemplo da mulher hemorrágica. Ela não ficou em casa sentada, esperando. Ela foi do jeito que deu. E no caso dela, arrastada. Mas ela foi ao encontro. Ela fez o movimento. E ela alcançou a sua cura. Então é isso que nós temos que compreender. Nós fazemos a nossa parte. Nós não esperamos que Deus faça tudo. Mas nós também temos que entender que tem a parte de Deus. E com certeza Ele irá fazer. Porque quando nós nos deparamos sem forças, quando nós acreditamos que não mais podemos, Deus pode. Deus pode, meus irmãos. E o Evangelho, então, nos traz que a fé é processo ativo. Está lá no item 11, no capítulo A Fé Transporta Montanhas. Fé é processo ativo. E nós devemos tomar as rédeas das nossas vidas. Nós devemos tomar as rédeas das nossas vidas. Mas nós temos que entender quando nós temos de colocar as rédeas na mão de Deus. Porque aí é o que diz respeito a Deus, não mais a nós. E nós sentimos isso. Nas situações em que nós vivemos, muitas vezes, a gente consegue sentir. Ter as rédeas das nossas vidas. E entender que, às vezes, as rédeas estão na mão de Deus. E saber esperar o tempo dele. E muitas pessoas, muitos de nós, nós colocamos a fé exclusivamente na área do sentimento. Nós acabamos confundindo a emoção com fé. Emoção é uma coisa, fé é outra. É muito comum nós falarmos, ouvir pessoas falando que foram levadas a grandes realizações, a uma euforia, a uma emoção enorme no momento em que ouvem passagens do Evangelho. Por exemplo, quando a gente escuta uma história de Jesus, quando a gente escuta alguém falar de Jesus, quando a gente lê algo sobre Jesus, é difícil a gente não se envolver naquela vibração, naquela emoção que é ouvir o Mestre. Isso eu estou citando um exemplo. Então, nós somos envolvidos naquela emoção. Ainda assim, isso não é fé. É emoção. É diferente de fé. Ou quando nós vemos esses missionários que realizam coisas maravilhosas, nós somos tomados pelaquela emoção. Emoção, não é fé. Ou até mesmo quando nós fazemos uma leitura edificante, algo que a gente lê e diz, meu Deus, é para mim isso, e sente aquela emoção, aquela euforia. Não é fé, meus irmãos. Emoção, ela é uma vibração espiritual que
que atos nobres provocam nas criaturas que já têm uma predisposição, que já são portadoras de uma sensibilidade, que já trazem essa sensibilidade mais aguçada. Mas isso ainda não é fé. O estado emocional das criaturas é transitório, enquanto a fé é permanente. A fé, se analisada, meus irmãos, se orientada pela inteligência, ela é um auxílio valioso que nós temos para a nossa melhora. Entretanto, se não for esclarecida, pode nos conduzir ao fanatismo. E aí é o que nós conhecemos e chamamos de fé cega. Então, meus irmãos, a fé nasce do entendimento. Ela nasce da compreensão que nós temos em algo maior, em algo divino. E mesmo que aconteçam situações da nossa vida que a gente para e pensa, eu não estou entendendo nada. Mas se eu tiver a compreensão e a clareza que existe algo maior que rege esse universo, ainda assim nós vamos conseguir suportar as adversidades, as situações inesperadas que acontecem na nossa vida. A fé, meus irmãos, ela não é causadora de perseguições, de morte, de guerra. A gente escuta há muito tempo falar da guerra santa. Qual guerra é santa? Aonde existe uma guerra santa? Não existe isso. Guerra é morte, é dor, é sofrimento. Nunca vai ser santa. Mas as criaturas humanas, colocam a guerra como santa. Ou a gente também escuta matar em nome de Deus. Como é que matamos em nome de Deus se Deus é vida? Se nós estamos falando do Senhor da vida, daquele que criou as criaturas, e nós colocamos que matamos em nome de Deus. Nada pode, nós não podemos falar de nenhuma forma, nós não podemos homenagear, nós não podemos colocar Deus em nenhum momento em algo ruim. E guerra, perseguição, morte, o que for, é ruim. Se nós falamos de um Deus bom, generoso, misericordioso, como é que nós podemos dizer que matamos em nome de Deus? Ou que a guerra é santa? É um absurdo. Então são essas coisas que nós temos que analisar. Que fé é essa que eu mato em nome de Deus? Se nem a morte existe. Se Deus não criou nem a morte, é o nome que nós colocamos aqui. Se é só vida, ora do lado de cá, ora do lado de lá. E nós falamos que matamos em nome de Deus. Então são essas coisas que nós temos que ir refletindo, compreendendo a fé raciocinada, meus irmãos. Senão vira fanatismo e é uma fé cega, não nos permite olhar o todo, analisar o todo. Então, na definição de fé pelo latim, ela deriva do termo fides, que é o quê? Fiel, fidelidade. Portanto, a virtude fé, ela está completamente ligada à fidelidade. É ser fiel a algo, a alguém. E quando a gente pergunta, às vezes, assim, o que é fé para ti? Fé para mim é acreditar em alguma coisa. Não é. Não é. Fé não é acreditar. Acreditar é outra coisa. Acreditar é outra coisa. Fé é entregar. Fé é entregar. Acreditar, nós podemos acreditar em algo hoje e amanhã não acreditar mais.
A gente pode acreditar numa religião e daqui a pouco acreditar em outra. Então, fé não é acreditar. Porque acreditar é estar envolvido. Envolvido. Fé é estar comprometido. Acreditar é estar envolvido. Fé é estar comprometido. A fé, meus irmãos, nos faz ficar. A fé nos faz entregar absolutamente. Porque quando o evangelho entra numa alma, ele ensina a fé. E aí eu volto a falar. A fé não é questão de acreditar ou não. Acreditar é outra coisa e não tem nada a ver com fé. Acreditar tem a ver com crença. Crença. Fé tem a ver com entrega. Então, se a gente for ver o que é crença, crença é um estado, é um processo, é uma atitude de quem acredita em uma pessoa ou alguma coisa. Acreditar, isso é crença. Por isso, meus irmãos, nós podemos estar de joelhos no altar, nós podemos estar com a Bíblia ou outro livro na mão. Só estou citando a Bíblia como exemplo. Nós podemos usar um crucifixo pendurado ou qualquer outra coisa. Mas se nós não tivermos fé, a fé que se entrega, nós não alcançaremos a cura. Ou qualquer outra coisa que estejamos procurando. Se a mulher hemorrágica, ela não tivesse ido até Jesus com fé, ela não teria se curado. Porque apenas tocar na veste de Jesus, ela não teria alcançado a sua cura. Ela alcançou a cura porque ela tocou não a veste de Jesus, ela tocou o coração de Jesus. É diferente. A fé, ela nos exige ação, movimento. Nós precisamos agir. E aí, meus irmãos, nós falamos então que a fé é o momento em que nós fundimos o nosso coração com o coração de Deus. É tocar o Cristo, não com as mãos, mas com a alma. Não é esperar que Jesus venha ao nosso encontro, é ir até Ele. Não é ficar sentado de braços cruzados esperando que algo sobrenatural aconteça na nossa vida. Ou cair no choro da revolta, da inconformação, da descrença, que apenas nos afunda para mais ainda para o fundo do poço. É sair de casa, da onde for, mesmo que com o pranto da esperança, que seja então o pranto da esperança, da fé, da coragem, da ação, daquele que vai do jeito que der, mas vai, não fica parado. A fé é entrar em comunhão divina com Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos, até pelo grau do nosso espírito, da nossa evolução espiritual, do planeta, nós queremos materializar o espírito, enquanto que nós precisamos espiritualizar a matéria. Nós queremos materializar o espírito, enquanto nós devemos nos preocupar em espiritualizar a matéria. E a fé é do espírito. Por isso ela não é material. Porque ela é do espírito. Ela é da alma. Ela é do alto. Nós temos que ter essa compreensão, meus irmãos, que a fé é sair do eu creio para o eu sei. É sair do eu creio para o eu sei. Ter fé é quando a gente se entrega. E aí eu trago um exemplo de fé, um exemplo de entrega, um exemplo de uma pessoa que não se envolveu, que se comprometeu. Maria de Nazaré. Maria de Nazaré se entregou totalmente. Porque naquela passagem que nós conhecemos, muitos de nós conhecem, e eu vou falar aqui muito assim por cima, muito superficial,
Quando o anjo vai até ela e ele dá a notícia a Maria de que ela seria a mãe do mestre, o emissário então lhe pede entrega. Quando o anjo chega até Maria e aponta a ela e mostra a ela tudo aquilo que iria acontecer, resumidamente, ele está pedindo te entrega para desempenhar a missão luminosa de receber o mestre do amor como seu filho. Agora paremos para imaginar que se esse anjo viesse até Maria e que ele começasse a descrever os fatos que iriam acontecer, as bênçãos, mas também os martírios, a crucificação, todo aquele sofrimento e etc. Com certeza, esse emissário, já muito bem assessorado, ele sabia que não era a hora ainda. Não era a hora ainda de Maria saber de todos esses acontecimentos. E é exatamente isso que nós temos que aprender. Que muitas vezes aquilo que nós não entendemos é porque não é a hora ainda da gente entender. Não é o momento ainda. E muitas vezes isso vem até como uma providência divina, nos protegendo, nos blindando. Ainda não está na hora. Mas isso não é motivo para que a gente não se entregue. Maria entregou sem entender. E nós temos exemplos de criaturas que viveram aqui, que nós conhecemos, que nós ouvimos falar. Chico Xavier, Divaldo Franco, Irmã Dulce. São exemplos de fé. Porque quem conhece, quem teve a oportunidade de conhecer, por exemplo, a obra de Divaldo Pereira Franco, da onde ele veio, das dificuldades que ele passou, do momento em que a doutrina espírita sofria muito preconceito. Ainda sofre, mas sofria mais. E está lá no filme e na biografia de Divaldo, que Joana de Ângeles, a sua mentora espiritual, muitas vezes ia falando no momento certo também. Não era quando o Divaldo queria, era na hora propícia. E ela ia dizendo, orientando nas coisas que ele tinha que fazer. E ele dizia, mas como? Eu não tenho como suprir, enfim. E ela dizia, confia. Confia. É como se dissessem assim, se entrega e vai. A grosso modo, é assim. Não entende? Vai. Vai. E faça. Que Deus, que a espiritualidade vai agindo. Irmã Dulce, ela não sabia se ela estaria viva no outro dia, porque ela tinha graves doenças. E nem por isso, ela deixou de montar o maior hospital público da região nordeste do Brasil. Fé. Isso se chama fé. Com certeza ela não sabia como que ela iria conseguir, sanar os custos e tudo aquilo que a obra dela carecia. Mas ela tinha fé, entregou e foi, mesmo sem entender. E aí nós temos uma obra grandiosa. Chico Xavier também nem se fala. Então são exemplos de criaturas que vieram ao planeta e deram um testemunho luminoso de fé. E Maria, voltando a Maria, mesmo com o coração triturado, ela se entregou. Sem entender, muitas vezes, ela seguiu. Ela teve fé. Entrega. E se a gente analisar nos momentos tortuosos de Jesus e de Maria, os discípulos, aqueles que seguiam Jesus, praticamente todos fugiram.
Praticamente todos fugiram. Com medo. Mas quando Jesus estava lá com aquele poder supremo, quando ele andou sobre a água, quando ele fez milagres maravilhosos, quando ele estava curando, os discípulos estavam todos lá ao lado dele. Porque eles estavam envolvidos. Maria ficou até o fim, porque Maria estava comprometida. Essa é a diferença. Então quem ficou, ficou porque se entregou. Não porque acreditou, porque se entregou. Portanto, meus irmãos, a fé que nós devemos buscar é a fé de Maria. É essa fé que nós temos que trabalhar. A fé de Irmã Dulce, de Chico Xavier, de Divaldo, esses exemplos maravilhosos que nós temos. A fé do comprometimento, a fé da entrega. E com o Evangelho de Jesus, nos ensina a entregar a vida, que vida? A nossa vida, ao Senhor da vida, o Criador da vida, Deus. É falar com confiança o que nós tanto oramos no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Nós nem pensamos nisso, né? Porque às vezes a gente ora tão automático. Quando a gente está dizendo, seja feita a tua vontade, acima das minhas, eu estou entregando. Nós estamos entregando. Portanto, irmãos, fé é o supremo desafio humano. Porque quando chega o momento do teste de fé, é muitas vezes o momento sem entender nada. A gente precisa entregar. Em momentos em que nós estamos completamente abatidos, sem rumo, entrega. Em momentos de extrema dor e sofrimento, entrega. Quando a vida é difícil, quando a vida se torna amarga, entrega. Porque só entregando, meus irmãos, é que nós vamos fortalecer a fé que existe dentro de nós. Porque a fé é processo interno, não é externo. Nós não vamos encontrar a fé que está dentro do nosso coração, da nossa alma, lá fora. E apesar de tudo que estiver acontecendo, meus irmãos, ainda assim, a fé produz uma serenidade profunda ao espírito. E essa serenidade é capaz de curar a alma, a nossa alma. Porque nós passamos a emitir energias que são bálsamos de luz. Portanto, fé é bálsamo luminoso. E como a mulher hemorrágica, que não conseguia andar, foi se arrastando. Vamos nos arrastando também. Quando não nos for possível andar, quando não nos for possível falar, gritar, a nossa voz não sai. Quando nós nos deparamos em sofrimentos grandiosos, quando nós não enxergamos a aurora que nasce diariamente para cada um de nós, ainda assim, continuemos a andar. Assim como a mulher hemorrágica. Assim como tantos exemplos. Maria de Nazaré, todos esses missionários que eu citei, muitos outros que nós nem conhecemos, muitos outros que nós nem ouvimos falar e que realizam obras maravilhosas. Continuemos com a nossa fé. Vamos entregar. Não vamos só acreditar. Vamos entregar. Mas eu não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida. Entrega. Ele sabe. Eu não sei. Ele sabe. E se ele sabe, tudo terá um jeito. Tudo terá um jeito. E eu finalizo então, meus irmãos, trazendo um trecho de uma música que muitos de vocês devem conhecer. E eu ofereço essa música a todos vocês que
estão aqui nesse momento compartilhando dessas reflexões comigo. Mas eu ofereço a uma pessoa que há poucos dias travou uma briga difícil. E travou essa briga com muita coragem, com muita força, porque tinha fé. É o nosso amigo Dimas. Então eu ofereço essa música para ele e para todos vocês, que com certeza ele conseguiu essa recuperação maravilhosa porque ele teve fé. O que ele fez? Se manteve com alegria, com bom ânimo, não deixou a peteca cair, entregou para Deus e seguiu. E recebeu essa cura e está aí conosco. Então a ele e a vocês eu dedico essa música, eu vou cantar só um trechinho. Vocês devem conhecer. E se conhecerem, cantem aí do outro lado. E ela diz assim: ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que este tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do teu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Então, desculpe se eu desafinei um pouquinho, mas é a emoção. Vamos lá fazer o que será. Cabe a nós fazer, porque Deus sabe muito bem qual é a parte dele. Sigamos com fé na vida, fé no homem e fé no que virá. Um abraço fraterno a todos. Eu desejo um sábado e um domingo maravilhoso a todos vocês. Que Jesus esteja dentro dos nossos corações e que assim seja. Um beijo.